quase com saudade, nosso curso não acaba hoje, mas hoje vamos falar do último arcano maior. O último, né, pode ser o louco também, porque ele é o coringão aí, né, ele é o 0 e é o 22, mas a gente vai falar do arcano 21, o mundo. Lembra das bênçãos que a gente falou ali na carta do julgamento? O mundo vem trazer tudo isso. É uma carta muito bacana, é uma carta... Deixa eu pegar essa cartinha para mostrar. Aqui, né, no tarô mitológico, a gente vê uma serpente que engole o próprio rabo. Isso é chamado de Uroboros, né, algo que tem uma completude, um começo. No centro teria uma figura, a figura do hermafrodito, que é uma figura ali que contém o feminino e o masculino. Eles estão numa integração, como se eles estivessem dançando, né? Existe um movimento. E aqui do lado de fora, a gente vê 4 símbolos, que seriam os símbolos dos arcanos menores, né? Que a gente vai entrar a partir das próximas aulas. Por isso que o nosso curso ainda não está acabando, mas dos arcanos maiores a gente vai terminar hoje, né? Então aqueles símbolos são, né? Tem uma taça, que é copas, tem um bastão aqui com um fogo aceso, né? Que é o naipe de paus, tem uma moeda, um pentáculo, que é o naipe de ouros, e tem uma espada, que é o naipe de espadas. E então o que estaria aqui? Feminino, masculino, a Uroboros, a serpente engolindo o próprio rabo, aquilo que termina, que começa o ciclo natural da vida, né? Em alguns baralhos a gente vê um ovo cósmico, que é a questão do ovo, do nascimento, que gera vida, que daqui a pouco vem outro ovo, e aí aquilo que gerou a vida morre, e por aí vai, né? Essa conexão ali não só de humano para humano, mas conexão nossa com todo o universo. E a carta do mundo, ela fala disso, de um mundo que pode ser expandido, de um mundo que irá expandir, apesar de ser uma carta regida por Saturno, aquele Saturno, né, que a gente viu em vários momentos aí, que é o regente do signo de Capricórnio. A gente viu um pouquinho lá no Eremita, a gente viu um pouquinho na carta do Diabo, a gente está vendo aqui na carta do mundo, porque o Saturno, ele, né, seria ali, na mitologia grega, o Cronos, né, o antecessor ali a Zeus. Então, ao mesmo tempo que ele estava reinando, ele fala do tempo, mas de um tempo que tanto é o cronológico como é um tempo circular, que é isso que dá origem, né, o tempo linear com o tempo circular, quando acontece, é a origem da sincronicidade. Então, mexer em oráculo sem haver sincronicidade, a gente não consegue, porque a gente não consegue fazer leitura nenhuma. Então, o mundo, ele é como se fosse uma síntese das 78 cartas, né? Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Aquilo está integrado, unificado nesse momento para a gente poder transitar aí, né, de modo mental, de modo afetivo, de modo material, materializando também as coisas, com potencial de ação e criatividade do elemento paus, com masculino e feminino, podendo viver bem ali de modo introspectivo, para ter os insights, para colocar isso no mundo também de um modo extrovertido. É só alegria, né? Só alegria. A gente quer ficar aí na carta do mundo direto. Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa carta. Né? Ela tem também o aspecto invertido, todas têm. E vamos olhar um pouquinho mais dela na mandala. O mundo no centro da mandala, vindo com a carta da missão da pessoa.
né, uma missão de ser feliz, uma missão de expandir na vida. O mundo é uma carta, apesar de ser regida por Saturno, é uma carta que, inclusive, na posição 3, quando chegar ali, vocês vão ver. Eu coloco Capricórnio e Sagitário, porque eu acho que é uma carta que tem muito a ver com Júpiter, muito, muito mesmo, tá? E é uma carta que é como se fosse, assim, né? Tem o bolo, e aí aquele momento que você põe o fermento do bolo. Isso é a carta do mundo. O mundo, ele põe o fermento, tá? Então cresce, né? Vai crescendo. A mente da pessoa é uma mente ampla, ela é curiosa, ela quer viajar o mundo, ela quer conhecer outras culturas, ela quer fazer viagens externas e viagens internas também, né? E é muito interessante porque tem recurso para isso e precisa dessas viagens, precisa desses conhecimentos ali, né? Das experiências, das teorias também, para conseguir fazer com que essa centelha divina até, ela consiga ser manifestada através dela própria, tá? Então, através desses encontros ali, dessas coisas diferentes, desse novo que vai aparecendo, mas não é algo patológico, nem sempre que tá numa fome pelo novo, é algo que flui, até porque a carta do mundo, ela traz uma leveza. Quando tivemos a carta do Arcano à Estrela, eu cheguei a falar, né? Tem duas cartas leves, até em termos de relacionamento, quando saem ali, a Estrela e o Mundo, são cartas mais proficantes do que para um relacionamento mais estabelecido. As coisas vão mudando, às vezes isso está falando de alguma fase, então naquela fase fala disso, né? Mas o Mundo é uma carta que tende a crescer. Então, quando ela sai, pode ser um casamento. Provavelmente não é aquele casamento que a gente né, viveria tirando o hierofante ou a justiça, que é casamento no papel, mas é o morar junto, é ter a mesma casa. No mínimo é um ter a chave da casa do outro, sabe? No mínimo isso, né? Tá ali junto e bem, tá? E vai crescendo. Pode ser, né, também a construção de uma família. Tudo vai crescendo, mas vai crescendo o que é bom. O que não é bom não fica, não fixa, não vai, né? Ótimo isso, tá? Essa carta no centro, ela aponta para a possibilidade de, né, da pessoa morar em algum momento no exterior. Não necessariamente que ela vá se mudar e vá morar e só vá ser feliz fora, mas pelo menos essa vivência de morar um tempo, nem que seja 3 meses, não só uma viagem a passeio, mas, né, se demorar ali um pouquinho, ou então alguém que vai viajar muito na vida, mas não necessariamente para aquele, só dentro do país, né? Ela irá para outros países também. O mundo, na primeira posição, como é que a pessoa está se percebendo e como é que está sendo percebida ali também pelos outros. O mundo fala de leveza, o mundo fala, é uma delícia estar perto de alguém com essa energia do mundo. Fala de boa sorte, não aquela boa sorte da estrela. Será que a gente pode chamar de boa sorte? A pessoa trabalhou tanto, né? Ela veio se elaborando tanto, ela tem um entendimento, ela tem uma sabedoria, aí a gente vai encaixar o Saturno na questão da sabedoria e naquele lugar do velho sábio, que ele já viveu tantas coisas. Isso a gente viu também um pouquinho desse aspecto lá no Eremita. Ele já viveu tantas coisas que ele não precisa mais acumular bens, que ele não precisa acumular conhecimento. Ele quer ser feliz, ele quer ser livre, ele quer andar por aí, ele quer conhecer quem ele tiver que conhecer. Seria isso, né? Então o mundo, ele tem essa pegada que é de uma sabedoria, uma pegada do antigo muito jovem. Então aquilo que o louco ele veio aprendendo e que teve o último teste ali na nossa aula passada, no julgamento, quando a pessoa passa com louvor, ela consegue viver aí, né, os louros da fama,
ok? Nessas posições, como a posição 1, a 13ª posição, posição 9 e a 12ª posição, numa mandala que pega do hoje para 6 meses à frente, tem indício grande de viagem para o exterior. Se a pessoa não viajar nesse período, pelo menos em 6 meses, ela já sabe que ela vai viajar. Ah, mas eu não viajei. Ok, você não viajou porque você não atinou para isso, porque você não se organizou, mas teria essa possibilidade, seria favorável para uma viagem. Tem momentos que são favoráveis para a gente e que a gente deixa passar e que isso não é ruim, outros momentos virão, né? Mas que não é porque saiu e aquilo tem que acontecer. Mas se você tiver em mente para uma viagem, sai uma carta do mundo numa dessas posições, pode ter certeza que é êxito na viagem, né? Vai ser uma viagem maravilhosa, que vai acrescentar bastante, leve, divertida e agregadora, muito boa. O mundo, aqui nas finanças, o mundo, apesar de ser uma carta um pouco solta, pode estar falando ali, de repente a pessoa foi promovido, né? O mundo ele fala de promoção, então quando estiver na casa 10 pode estar falando de promoção no trabalho. Se a pessoa trabalha por conta própria, pode ser um aumento dos clientes, né? Então está vindo um fluxo maior de pessoas, pode vir, eu estava falando agora há pouco tempo atrás com o meu astrólogo, né, que é parceiro, a gente faz alguns trabalhos juntos, e ele estava agradecendo porque eu dei uma indicação e a pessoa fez um mapa, adorou, e aí falou com uma amiga que mora na Croácia, que fez e que aí já indicou para outras pessoas. Então o mundo estaria aí, tanto nessa questão das indicações, como na questão de uma pessoa. A gente está no Brasil e ele trabalha aqui e vê indicação, né, de um serviço, uma contratação de uma pessoa que está no outro país para cá também. Então pode ser, você vai trabalhar numa multinacional, poderia, né? Todas essas características, elas fazem sentido aí com o mundo. E no financeiro é aumento, são ganhos, né? Se de repente a pessoa está apavorada, ai meu Deus do céu, como é que vai ser nos próximos 6 meses? Sai a carta do mundo, é assim, olha, não vai passar dificuldades, de repente não tem nada certo, você não vai aí gastar pra caramba o dinheiro que aparecer, mas vai aparecer algo. Então tudo, né, que sai no jogo, como são arcanos maiores, isso pode representar muita coisa, a gente tem que ter muita cautela e sempre adaptar aquilo ao nosso momento de vida. Então a pessoa está num momento de vida que financeiramente ela está estável, bem estável. Porque às vezes a pessoa está estável, sem dinheiro, infinitamente, né? Então tem essa estabilidade da escassez. Mas quando a pessoa está estável, bem, e sai a carta do mundo, então está falando não de um dinheiro inesperado, ou de um ganho financeiro, como a carta do Sol mostra, mas de repente a manutenção daquilo e pode vir um aumento, ou pode ser que a pessoa se livrou ali no julgamento, se livre de alguma parcela, alguma prestação, alguma coisa que pagava acabou e olha que legal, meu cartão de crédito está vindo mais baixo e tal, nem por isso eu vou gastar mais, eu estou livre até dessas compras, dessa ansiedade do que eu botava no cartão de crédito e eu consigo fluir melhor com o meu dinheiro, né? O mundo estaria falando disso. Na posição 3, então a gente vai buscar, pela a regência ser de Saturno, alguém da família, vivo ou morto, do signo de Capricórnio ou do signo de Sagitário, né? Eu coloco Sagitário por mim, tá? E, né, qualquer livro que você for ver, ele vai estar falando da regência de Saturno, mas eu acho que é uma carta que tem muito a ver com Júpiter também. Então eu não invalido Saturno, mas eu coloco Saturno e Júpiter. E nos próximos 6 meses vocês vão estar fazendo algo interessante aqui da carta também, que eu já expliquei antes, a gente tem que ser muito cauteloso. Para questões de saúde, o mundo é maravilhoso. Se sai para você numa carta de saúde, isso é ótimo.
Mas quando o mundo sai aqui na posição 3, né, para alguém, você tem alguém que está debilitado, com a saúde bem debilitada em casa, pode ser que nos próximos 6 meses a pessoa esteja partindo. Partindo mesmo, né? Morrendo, tá? As cartas de viagem, né? Na carta do carro eu falei sobre isso. Então a carta do carro e a carta do mundo, elas são as cartas que mostram pra gente quando a pessoa está realmente fazendo a passagem, morrendo, tá? Mas tirando isso, são, ai meu Deus, saiu aqui, alguém vai... Não, morrer, as pessoas morrem por aí, mas não está falando disso, são cartas maravilhosas. E quando essas cartas saem para a morte, é aquela morte natural, é aquela morte que todos nós gostaríamos de ter, é uma morte, nossa, assim, pegou um veículo e foi viajar, né? Não é uma morte antes do tempo, não é uma morte agressiva, não é, né? Tem tipos de morte que a pessoa agoniza, não seria assim, tá? Então vamos lá. E aqui a gente já identificou de repente um parente, alguém próximo, e sai a carta do mundo. Na mandala seguinte, aí tá literalmente falando, foi identificado na primeira mandala, que pega do momento atual com a influência de 6 meses para trás, e identificamos a pessoa. Na mandala seguinte, que pega do hoje com 6 meses para frente, as previsões, sai a carta do mundo, expansão. Ou haverão papos cabeça, ou vocês vão viajar bastante, ou se tinha uma picuinha, vocês vão se libertar, é algo assim, prazeroso. O mundo em casa. O mundo em casa, a casa pode ter passado por uma obra, a casa ela pode ter ampliado. A carta do mundo fala sempre de alguém que mora num lugar que é claro, num lugar que tem uma varanda muito grande, ou uma casa que tem um quintal, ou a pessoa mora assim na natureza, perto de uma praia ou de uma montanha, do verde. O mundo tem um pouquinho ali, algo parecido com a carta da estrela. A carta da estrela, a casa seria assim mais riponga, né? O mundo não necessariamente, pode até ter um quê de sofisticação ou não, mas pode ser bem aconchegante, tem, mesmo dentro do aconchego, pode ter um objeto ou outro que dá uma bossa, que deixa aquele ambiente diferente, que é bacana, que é gostoso estar ali dentro. Às vezes um cheirinho bom, alguma coisinha interessante, pode ter animais na casa, né? Essa interação com o mundo ali, animal também, que tanto ensinam pra gente sobre as emoções, sobre os relacionamentos, né? Os bichinhos. Então o mundo fala disso. O mundo pode estar falando de morar em outro lugar. Numa mandala, quando a gente abre pela primeira vez, que a gente pega um apanhado da vida da pessoa, a carta do mundo aqui, provavelmente ela está falando que a pessoa já morou em algum lugar, tá? Algum lugar, né? Em outro país. E numa mandala para frente, pode ser uma carta também que fale de mudança para uma casa maior, ou para um lugar onde a pessoa se sinta mais livre no seu direito de ir e vir, mais confiante no lugar, tá? A carta do mundo, eu vou para a posição 6, para depois a gente fazer a 5, 7 e a 8. O mundo, na posição 6, então, questão de saúde aqui, até da própria pessoa. Se a pessoa, você foi jogar para alguém tá com uma questão delicada de saúde, está muito mal, e mais delicado é você dizer para a pessoa que, olha, tem uma complicação aqui, nunca diga você vai morrer, mas se a situação está delicada, olha, a situação está delicada, mas vamos manter o pensamento positivo, são coisas que a carta do mundo ela fala pra gente. E vamos torcer para que aconteça o melhor para você, o melhor que tiver que ser, fala disso. Caso não seja, a pessoa está com uma questãozinha de saúde, vai passar por uma cirurgia, alguma coisa assim, não vai morrer na cirurgia.
não é disso, tá? Aqui seria uma melhora, uma libertação daquela questão que estava trazendo a doença, tá? Então, falaria dessa libertação. Às vezes, a única libertação é através da morte mesmo, né? A libertação do corpo físico. Mas em outros casos aqui, né, quando não chegou a nossa hora ainda, é a libertação, a cura mesmo ali, né, da doença. O mundo, né, por ser uma carta meio assim do mundo, nos estudos, e depois eu vou voltar para a saúde, falaria do quê? A pessoa que quer abraçar o mundo. Aí já entrando para o sentido mais negativo, né? A pessoa quer abraçar o mundo, ela quer conhecer tudo, e aí também conhece muita coisa, mas também não aprofunda tanto. E fica ali com vários interesses, várias coisas e não se pluga a nada, né? Então, nisso, a parte similar à carta da estrela se envolve, se interessa um pouco, mas daqui a pouco como um vento, né? Uma folha no vento, o vento soprou, vai para outro lugar. Então, assim, falta chão, às vezes falta chão. A gente viu que, né, existe na carta os 4 elementos. Então, tem o elemento terra também. Nesse momento, tem que aterrar um pouco, tem que coagular, tá? Em termos de saúde, a saúde está boa, tudo ótimo, mas não pode negligenciar. Então, deu aquele tempo, 1 ano, 6 meses do check-up, o mundo meio esquecido, tá no mundo, tá ali, esqueceu. Não pode, tá? Não pode, não é porque vai acontecer uma coisa ruim, porque a gente tem que estar no mundo externo, mas tem que estar no mundo interno também. Não podemos esquecer da gente. O mundo invertido. O mundo invertido, aqui de cabeça para baixo, a carta, falaria do quê? Do excesso das coisas mundanas. A gente vai voltar depois do mundo, né? Eu falei, a nossa última carta dos arcanos maiores. Mas é um ciclo. E aí a gente vai parar aonde? A gente vai parar, né? Quando a lição não foi bem aprendida, a gente vai parar no julgamento. E aí o julgamento vai jogar a gente lá para trás. E quando a lição é bem aprendida, a gente vai parar no louco. Só que aí é uma carta muito similar ao louco no negativo, que é algo de ficar também ali na infantilidade, né? Então, assim, tem tantos recursos, tem tanto potencial, mas não sabe aproveitar, quer tudo, fica andarilho para lá e para cá, para todos os lugares. Aí, assim, existe aqui um compromisso com a liberdade, isso quando eu for falar agora, já daqui a pouco, da parte dos relacionamentos, que, mas eu sou livre, né? Mas eu não gosto de relacionamentos, não quero ninguém no meu pé. E tem esse compromisso com a liberdade que, de uma forma muito sutil, aprisiona a pessoa. A liberdade aprisiona a pessoa, tira a capacidade dela de se relacionar e de se desenvolver através de um relacionamento com o outro, com os outros. Então, o mundo na saúde, no negativo, pode falar de excesso de coisas mundanas. Então, são aquelas saídas, a vida social está muito legal, então são aquelas saídas que, né, quem que canta aquela música? A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Tem o exagerado do Cazuza também, né? É essa daí, né? A noite nunca tem fim, é exagerado do Cazuza. Então é isso, fica um exagero, tem esse excesso, né? Por isso esse viés um pouco de Júpiter que eu consigo encontrar na carta do mundo. Então tem que ter cuidado, né? Tem tanto benefício aí, por que que a gente vai descambar logo para o excesso, para a parte que vai tirar os benefícios? Na parte, então, aqui afetiva, na posição 5, é isso, né? A pessoa, ela tá bem com ela, uma sensação de contentamento, uma sensação de crescimento na vida, e aí ela vai poder fazer boas escolhas para a vida dela, não por carência, não por necessidade, não porque, minha vida sexual, não sou nada sem sexo. Ela tá livre. Então, quando houver algo, né, alguém ali que tenha tem um casamento, não no sentido do casamento, mas que, olha, plugou, encaixou, né, assim,
Casou, a pessoa vai ficar, mas o parceiro, a parceira, tem que deixar a pessoa ser espontânea. Essa pessoa na posição 5, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser quem ela é. Né? Ela não pode ser podada em hipótese alguma, porque ela não vai suportar e aí ela vai para outros mundos, outros universos, né? Aquele não vai dar. Mas aqui ela está disposta a entrar, se for algo prazeroso, se ela puder ser ela vai deixar o parceiro ser o parceiro, né? A parceira ser a parceira, e tende a crescer. Onde ela ficar, tende a crescer, a querer construir coisas juntos, e aí vai ser uma parceria, ó, maravilhosa. Você não seja bobo, não seja boba de querer prender, porque tem muito a lucrar com essa pessoa aí, com essa carta do mundo, né, na posição 5. Na posição 7, a pessoa pode se relacionar com alguém que morou fora há muito tempo, pode se relacionar com um estrangeiro, e pode se relacionar com alguém que está chegando, mas assim, opa, quero meu espaço, cada um no seu quadrado também, tá? Então, com as mesmas características da carta 5, mas às vezes apontando que se esse quadrado vai passando o tempo e também ele não vai virando um retângulo, ele não vai virando um círculo, ele não vai se movimentando, de repente aquilo também não cresce, né? Aquilo fica porque tem esse mundo que pode vir ali, bacana, vamos construir um mundo aí juntos, onde a gente possa agregar a família, os amigos, os nossos interesses, respeitando as individualidades, mas tem assim, eu sou do mundo e quero continuar no mundo. Pode ter isso também, tá? A carta do mundo na posição 8, na posição dos relacionamentos, ela fala de crescimento, ela fala de bênção, né? Então, naquele momento, quando a pessoa está bem, quando ela está suprida, é tão bacana essa sensação de contentamento, de você tá sozinha, você tá bem, você tá com alguém, você tá bem, tá tudo nos conformes ali, né? As coisas elas estão como tem que ser. O mundo é uma carta de movimento, a gente vê aí pela cobra, pelo movimento ali do masculino, feminino, dos elementos, isso é o ciclo da vida. Então, nesse momento, você está de acordo com o ciclo da vida, você está de comum acordo. E aí virão os encontros de pessoas que estão aí nesse ciclo da vida também. Muito interessante. A gente vai aprendendo, jogando e aprendendo com os erros. Eu acho muito importante falar disso, né? Porque é uma forma da gente registrar mesmo. No primeiro curso de tarô que eu estava dando, algum tempo atrás, tiramos, né? A gente fazia o curso e vinham as pessoas que era assim, o tarô dos estagiários. Aí vinha a pessoa, ela dava uma contribuição consciente e jogava assim na frente da turma inteira e cada um dava o seu parecer, da primeira mandala, aí o outro falava da segunda mandala, aí ó, pode fazer 3 perguntas, vinham as perguntas e eu ficava supervisionando e, né, legal, olha, aqui eu não preciso dar pitaco nenhum, aqui tá certo, mas poderia ser isso também, olha, isso aqui não é bem assim. E chegou uma moça, estava namorando, e na mandala para lá, abrimos a mandala e na mandala para frente veio a carta do mundo na posição 8. E aí a carta do mundo a gente vendo, mas é um namoro solto, aquelas coisas, parará. 6 meses depois ela voltou, né? Aí jogando já com a minha ex-aluna, que aí já tinha se formado, ela gostou daquele jogo dos estagiários, mas aí ela voltou para aquela que já era taróloga mesmo, né? A gente sempre continua a estudar, mas ali não precisa mais fazer curso, você estuda por conta própria. E aí ela deu feedback, eu lembro do jogo, adorei o jogo, voltei, só teve uma coisa que não deu certo. O que foi? Quando vocês falaram que a relação estava ali, mas que era meio solta, a gente casou. Lógico que assim, eu não atinei para isso, mas o mundo ele fala de crescimento. Então, se fosse uma relação, sendo uma relação boa, sendo uma relação bacana, ela tende a crescer e tende ali a pessoa querer compartilhar o mesmo espaço. Vou me mudar para uma casa maior porque eu vou morar com uma outra pessoa. Vamos morar. É a nossa casa. Sai do eu e vira nosso.
Olha que coisa bonita, assim, né? Então tem essa beleza. Então o mundo, ele pode virar casamento também, tá? É interessante isso, foi um grande aprendizado. O mundo, na posição da espiritualidade, do psiquismo, mente maravilhosa, tá? Outra coisa que eu esqueci, agora falando da mente, ia falar das viagens, na posição 6, que é dos estudos, uma tendência, um desejo, até a ação em si, da pessoa estudar outras línguas. Aqui tem muita vontade disso, né? Pode ser outras línguas para viajar, ou outras línguas para entender uma comunicação. Ah, eu acho francês lindo. Vou, talvez, né? Em algum momento eu vou, mas eu não tá nos meus planos ir. Mas eu acho tão lindo, eu quero ouvir, eu quero entender. E isso tudo vai ampliando a consciência, né? Você vai ouvir uma música e você já vai conseguir entender melhor aquela letra e daí vai expandindo. Então, lembrei disso agora, né? No psiquismo aqui, na espiritualidade. Espiritualidade, a pessoa ela pode ter, se ela participa de alguma religião e se nessa religião existem cargos, pode ser que ela seja promovida ali, né, para algum cargo, mas provavelmente a pessoa com a carta do mundo ali na religião, ela é uma pessoa que ela tem uma religião meio própria, como assim nos enamorados, a pessoa ela conhece aqui, conhece ali e ela vai, não é a religião própria, ela trabalha com a espiritualidade e ela vai agregando elementos que fazem sentido para ela e ali ela vai trabalhando aquilo, né? Como falamos, a religião ela é importantíssima, mas a espiritualidade ela transcende a religião e pode-se viver a espiritualidade independente da religião. Às vezes não, às vezes sim. Então isso não pode ser invalidado. Então a carta do mundo falaria disso, dessa vida que foi conquistada ali, bem marcada na carta do julgamento, de uma vida da verdade, de seguir a intuição, vou olhar para o meu coração, vou olhar para a minha mente, elas estão em comunhão, né? Então eu vou seguir, é por aí o meu guia interno, e pode ter algum livro, alguma coisa que de repente eu quero abrir às vezes para ver algum ensinamento, e vai seguindo, vai indo. Na posição 9 fala muito de viagem, muito, muito, muito. Então esse desejo aqui, ele vai estar iminente, senão já vai estar consolidado mesmo da pessoa estar viajando, e pode ser uma viagem, um rito iniciático, pode ser, tem algum acontecimento que dê uma grande virada ali na vida da pessoa, ela está no fluxo da vida, né? Então nesses momentos a pessoa está na hora certa, no lugar certo, pronto, com a cabeça aberta para os grandes encontros e sem preocupações. No trabalho, a carta do mundo pode ter aquele que um pouco solto porque tá no mundo, e aquela pessoa que faz tudo ela sabe fazer, mas quem tudo sabe fazer também às vezes não sabe fazer nada direito, porque não tem tempo, até poderia saber, mas não se dedicou mesmo para valer em nenhuma atividade. Então isso é um complicador, isso é uma parte negativa da carta do mundo. Aqui falaria, lembra? Aterra um pouco, vamos aterrar. Ó o Saturno, né? Puxa, segura esse Saturno aí para aprender, para ensinar e vamos embora. Agora o mundo aqui fala de promoção no teu trabalho, ou isso, né? Mais clientes, como eu falei ali na posição 2, do dinheiro, mais clientes, fechando coisas, o nome circulando boca a boca, as pessoas falando bem, tá? Poderia falar disso. O mundo, nos inimigos ocultos, é essa questão do tudo, é essa questão do mundano, é essa questão dos excessos. Sempre lembrando, caminho do meio. Tanto a falta quanto o excesso não é legal, e às vezes a falta é menos pior do que o excesso. Então aquilo que é demais, que é o tudo, a pessoa se perde naquilo tudo. E é como se fosse uma grande ingratidão, porque tem tantas bênçãos nessa carta e a pessoa não aproveitar isso, né? É voltar para o julgamento mesmo, fazendo muita causa negativa. Então isso não é legal, prestar atenção, tem excesso, vamos conter um pouquinho, só um pouquinho, né? Vamos devagar, tá? E o mundo, né? Assim como o louco, ele nos inimigos ocultos
fala da questão do medo do novo, que é algo muito comum. Outra carta muito comum, a sensação também dos inimigos ocultos, muito comum, é quando o mundo sai, que é um medo do crescimento. Não o crescimento de deixar de ser infantil para ser maduro, aqui não está falando disso, está falando da expansão, medo da expansão. Então, eu vou ser promovido. Então, assim, tem esse medo das alturas, né? De ir para um lugar mais alto. E aí a cabeça ela tem que estar bem preparada para a pessoa ir, senão ela vai e vai voltar, né? Porque ela não está preparada, ela não se preparou, ela não fez, não se inteirou com uma rede de pessoas corretas que possa dar boas orientações ou fez algum curso. Isso em termos de trabalho, em termos de relacionamento. Eu quero um relacionamento. Aí chega alguém bacana para valer. Não, mas a minha liberdade eu não quero, aí não permite. Então é uma linguagem dúbia, né? Fica ali o tudo e é incrível, porque a Ouroboros, ela tanto pode estar falando de um ciclo, fecha um ciclo, começa outro, de um infinito da vida, como ela pode estar falando de algo muito infantil. A gente nasce completamente self, né? Completamente ali fusionado com o todo e vai ganhando o ego, ele vai né, sendo constituído. Então questões pessoais elas vão sendo constituídas, ela está ali, e se a gente fica diluído nesse todo o tempo inteiro, é um olhar, uma vivência, uma experiência de vida muito infantil o tempo todo, né? Então precisa realmente expandir, precisa crescer, e a cabeça e o coração tem que estar preparados para isso, tá? Se não conseguir sozinho, pede ajuda de alguém. E o mundo como presente que o universo dá, se inscreva em todas as promoções, tá? Que são ganhos, né? Promoção de viagem, de repente juntei as milhas, nossa, eu tenho tudo isso de milhas, né? Eu vou, tá? De repente assim, aquela amiga que vamos fazer uma viagem, não sei o que, eu quero, não, mas eu não tenho dinheiro, não, vamos, eu pago e depois você divide, eu divido no cartão, vamos comigo. Então assim, até a companhia, até as coisas vêm, e o mundo é um momento, assim, é uma vivência, independente dessa viagem, é aquela vivência do milagre, eu vou usar essa palavra, que na carta do julgamento, quando você ultrapassa, ou seja, que você está no mundo, que você pode vivenciar. É aquele período que vai acabar também, mas que é maravilhoso e que você super merece, e que você, por ter vivido em outros momentos, você sabe que isso existe e você pode dizer para outras pessoas que isso existe, com certeza. Então, fique com as bênçãos do mundo e nos encontraremos para a próxima aula dos Arcanos Menores.